O programa Bora Conversar de hoje está aqui na cidade de Presidente Médici, no Maranhão, na região do Alto Turi. E o Paulo Sérgio de Carvalho, Vaulos, quem é que não já ouviu falar do agronegócio? E diz até uma propaganda aí numa rede de televisão, não sei o que, e o agro é pop. Mas que contribuição o agronegócio traz para a preservação da natureza? Nós sabemos que o agronegócio são empresas que visam o lucro, a grande produção, mas sobretudo o lucro, o fortalecimento do capital. E aqui eu trago para conversar conosco um casal que veio do Pará. Vocês são de onde mesmo? Município de Santa Bárbara do Pará, 40 quilômetros da capital, Belém. Então, a gente vê que o agronegócio ele é uma monocultura, né? Ele trabalha mais, vamos supor, esse ano provavelmente só de soja o Brasil vai colher mais ou menos 150 milhões de toneladas. Imagine o campo exclusivamente para soja, aquilo que se pode chamar de deserto verde. Como é que você trabalha a questão da agricultura florestal como contraponto e algo importante para a produção e para a preservação da natureza e do meio ambiente? Meu nome é Lucinei Vieira, eu sou técnico em agricultura florestal, eu e minha esposa, Riviane Amorim, e a gente viaja pela Amazônia e outros locais do Brasil trabalhando justamente isso, esse processo educativo. A gente tem hoje o Brasil como uma potência do agronegócio e é uma oportunidade da gente conversar com as empresas do agronegócio, com toda a sociedade de forma geral, sobre o colapso do meio ambiente. O meio ambiente está colapsando, as ondas de calor estão aumentando, os prejuízos já são enormes, tanto para a agricultura familiar quanto para o agronegócio, e a gente precisa pensar que o lucro ele não é mais importante que a vida e que a gente pode ter lucro cuidando da vida. Então a gente precisa entender como funciona a natureza, como a natureza é construída, como se constrói a floresta e como funciona o ecossistema. A partir daí a gente consegue produzir alimentos de forma saudável, de forma justa e sustentável. Então a gente precisa hoje muito mais do que fazer uma guerra contra o agronegócio, convidar o agronegócio a realmente enxergar pelos olhos do coração que o nosso maior lucro é a vida. E a gente não pode perder a vida para dinheiro. E a gente pode ter dinheiro cuidando da vida, plantando florestas de alimento de forma intensiva, em pequena, grande e média escala. Então, tanto a agricultura familiar, quanto os empresários, quanto os criadores de animais podem somar forças e a gente fazer um grande mutirão e fazer com que o país se torne uma referência mundial nesse cuidado com a vida e nesse processo de reflorestamento. A Riviane pode falar um pouco dessa relação da alimentação, da saúde com a agricultura, que está tudo ligado. Hoje a população está muito doente e a gente sabe que a gente precisa ter alimentos de qualidade, saudáveis, para poder continuar vivendo, criando nossos filhos e sendo felizes, que é o que todos nós, tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio, nós queremos ser felizes e todos nós podemos nos unir e cuidar da vida. Meu nome é Riviane Amorim. Nós não podemos falar de agricultura florestal sem falar de soberania alimentar, porque está diretamente relacionado com a agricultura florestal. Além de plantar floresta, além de cuidar do solo, regenerar os ecossistemas, nós vamos estar plantando alimentos, e alimentos saudáveis, alimentos que vão estar livres de defensivos, de agrotóxicos, alimentos que vão ser construídos, formados em um solo saudável, em um solo que vai de fato proporcionar esses alimentos, frutos, verduras, hortaliças, que vão ter minerais, que vão ter nutrientes, vitaminas, que vão suprir a nossa necessidade. Hoje em dia, com esse consumo de monocultura, com esse consumo de alimentos, frutas, com alto teor de agrotóxico e pobre em minerais, porque o solo está pobre. Justamente, o que acontece, solo pobre, o ser humano vai ter uma saúde pobre também, vai ter uma saúde vai ter baixa saúde.
pelo fato que alimento saudável proporciona uma saúde para o agricultor. E com a agricultura florestal, o agricultor, o pequeno agricultor, o médio, o agricultor em grande escala, pode trabalhar esse princípio e com isso ter a sua produção, produzir para o seu alimento, para a sua mesa. Nas CSAs, nós costumamos falar que o primeiro cliente é o seu prato. Então você produz alimento para o seu prato, para a sua mesa, para a sua família, alimento saudável, alimento nutritivo e o excedente, que a agricultura florestal é isso. Você produz uma grande quantidade, você produz uma quantidade que a tua família não dá conta de consumir. Então você vai ter para vender, você vai ter para estar negociando alimentos saudáveis, solo saudável, terra saudável, pessoas saudáveis. Então, é muito importante a apresentação deles aqui nessa direção de produzirmos, mas de uma forma saudável, de uma forma que também se chama, que diz que respeita a natureza, como que é? Sustentável, isso. Então, para todos vocês que nos assistem aqui no Lavra CE TV, o pequeno agricultor do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, busquem pesquisar mais sobre essa dimensão da floresta, agricultura florestal, da agricultura florestal, agricultura regenerativa, isso. Agrofloresta, SAPs, tem vários nomes, agricultura sintrópica. O importante é a gente poder construir vida e a gente não pode mais continuar fazendo uma agricultura que só pensa em tirar da natureza. Chega a hora da gente devolver para a nossa mãe, a mãe natureza, aquilo que ela nos tanto dá, com tanto esforço, que é a vida. Está na hora da gente ajudar ela porque ela está gritando por socorro. Vamos todo mundo junto plantar e comprar alimentos da agricultura florestal para financiar e fazer esse mutirão de amor no Brasil e no mundo. Isso, é missão de todos nós, sobretudo também dos agricultores. Nossos parabéns que vão cada vez mais abraçando e levantando essa bandeira da agricultura florestal. E fiquem com Deus. Valeu! Tchau.